da AFPCESP, da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela foi criada pelo ex-presidente e ex-deputado constituinte, Dr. Euquias de Oliveira, e aqui estamos nós continuando o trabalho. A missão é informar aos policiais, aos associados, os seus direitos e a luta, e também para a sociedade paulista. Nós temos a honra de ter hoje o Dr. Renato de Moura, que é presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo. Dr. Renato, os cumprimentos. Agradeço aí o convite mais uma vez da doutora Lucy em poder participar desse maravilhoso e esplêndido programa, onde poderemos esclarecer algumas dúvidas e dar nossas opiniões democraticamente. Obrigado. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Colônia de férias da Associação da Polícia Civil em Caraguatatuba. Nossa colônia de férias está localizada em ponto estratégico da cidade. Para nossos filiados, estamos a 2 quarteirões da praia. Nossa colônia dispõe para os associados piscina para crianças e adultos se divertirem e desfrutar de dias de muita alegria com sua família. Estamos localizados próximos dos melhores pontos turísticos da região, onde nossos frequentadores visitam esses lindos locais no litoral norte. Nossa estrutura de hotelaria é completa, com cozinha, banheiro e quartos com beliches para os associados se sentirem bem, felizes como no aconchego de seus lares. Venha usufruir do que é seu. Associação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Voltando, Dr. Renato, é uma honra também, um prazer ter o senhor aqui, que o senhor conhece muito bem a nossa polícia. Nós estamos lutando, passando por um momento difícil da pandemia. A notícia boa é que com as vacinas, graças a Deus, né, estão melhorando, estão diminuindo o número de mortes, o número de pessoas infectadas. Isso já é uma esperança. E vai ter também agora a 3ª dose. Vamos tomar a 3ª dose, a 4ª, a 5ª. O importante é se cuidar, né? O que eu queria ver com o senhor, essa PEC 23, o que o senhor fala sobre ela? A PEC 23 é mais um roubo, é mais uma afronta ao servidor público em geral. Ela aumenta os prazos de pagamento dos precatórios para 2029. Então há uma afronta à dignidade humana, à pessoa do ancião que se aposentou e aguarda aquele dinheiro para que ele possa regozijá-lo em uma viagem ou até ajudar a família. O governo federal e aqui também no estado pouco se importa com o aposentado. O nosso país não se importa com o aposentado. E a PEC 23 é um exemplo claro de que nós estamos renegados a qualquer atitude de bom senso e de solidariedade e de reconhecimento aos serviços prestados pelo servidor público em geral. E isso atinge a todos os servidores do Brasil, né? Não é só do estado de São Paulo. E eles não são pagos no valor integral, é pago 60%, né? Sim, além de ser pago 60%, existe aquela técnica que eles oferecem de um prazo X. Então uma pessoa que quer receber o precatório hoje vai demorar 4 ou 5 anos para recebê-lo. Nós começamos com prazo de 8 anos, depois 6 anos, agora nós vamos receber só em 2029 e ainda com o governo do decreto estadual nosso aqui, que recentemente foi homologado pelo nosso governador, pelo governador Dória, nós não temos a condição de receber no mínimo 30 mil reais e algumas coisas, 12 mil reais que nós temos o direito a receber, quer dizer, é muito pouco. Então a gente apela aos deputados federais e aos colegas de associações e sindicatos que se comuniquem com os deputados federais
para que essa PEC não passe. São 308 votos. É uma maioria qualificada. Qualificada. 308 votos para a aprovação dessa PEC. Então, se comunique com os deputados para que essa PEC não possa passar. Vamos respeitar o cidadão, vamos respeitar o aposentado e o idoso, acima de tudo. Exatamente. Vamos passar e-mail para todos os deputados, né, federais, entendeu? Pedindo realmente o apoio. E contar também com o apoio das entidades, né? Sim, sem dúvida. Esse é um assunto assim, muito triste. O desconto da Previdência, os professores ganharam a ação do desconto da Previdência. Só que o SPPrev recorreu, o governo recorreu, e eles continuam ainda, não foi feito o cancelamento do desconto. Mas eu confio muito nas ações. Como nós já ganhamos o ALI, o adicional de local de exercício, nós ganhamos o GAP, eu acho que nós vamos ganhar também, porque isso é realmente um absurdo. Sem aumento de salário há mais de 7 anos, o não cumprimento da database, né, não cumprimento da database, o aumento da taxa do IANSP, do Hospital do Servidor Público. Então, quer dizer, nós estamos numa situação, nós gostaríamos muito, né, do Renato, de falar coisas boas, sim, né? Nesse caso, nós temos uma ação direta, não só nós, existem várias ações diretas de inconstitucionalidade referente ao decreto governamental 1354, que efetivamente efetivou um desconto absurdo, esdrúxulo. Um exemplo crasso, uma pessoa que descontava R$370 de desconto de folha de previdência, hoje desconta R$1.270, R$1.300. De uma hora para outra, abruptamente, se tira do bolso do aposentado, se tira do bolso do funcionário ou do policial que nós representamos efetivamente, é tipo R$800, R$1.000, R$1.200. E o IANSP também, um desconto, quantos funcionários públicos existem que são descontados e de repente se aumenta o IANSP porque não tem valor. Outra coisa, o déficit atuário da SPPrev, se houve realmente, porque não nos foi consultado, não nos foi apresentado nada democraticamente pelo governo do Estado de São Paulo, esse déficit já se acabou. Então, está na hora de revogar esse decreto, de apoiar o PL 22 aqui na Assembleia Legislativa, que revoga o decreto do governador, que dá esse desconto enorme, esse rombo no salário do funcionário público e do policial. Que nós temos é salário, não é nem subsídio, nem investimentos. É salário. É realmente uma coisa até humilhante, porque nunca fomos humilhados tanto como nesse governo atual. E são 7 anos sem aumento, sem a revisão salarial, sem o cumprimento da database. E aumento, e aumentos, e aumento. Hoje nós estamos com o aumento da luz, né? O aumento de luz. Aumento de luz, aumento de água, aumento de gás, aumento do gênero alimentício. Então, realmente, a cada dia nós estamos abaixando mais, né? Então, nós fizemos um ofício pedindo audiência com o governador João Dória. Aí o chefe de gabinete dele respondeu que o governador solicitou que falasse com o delegado-geral. Aí eu respondi, né, por ofício, que o delegado-geral recebe a qualquer hora. Recebeu já muitas vezes a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E nós gostaríamos de ter a honra de ser recebido pelo governador, como todos os outros governadores receberam. Perfeito. Aí não deram resposta nenhuma. Então, no nosso caso, nós tivemos várias audiências com o secretário de Polícia Civil. Também. E ele nos atendeu prontamente, muito educadamente. Entretanto, nós sabemos muito bem que quando se trata de salário, quando se trata de aumento de verba, nós temos que conversar com o governador e com o líder do governo. Porque é através de um decreto governamental que se pode fazer, que se pode lançar um projeto que gera despesa. Então, nós sabemos que os administradores da polícia, eles não têm esse poder. Eles têm um poder limitado, ele vai nos atender com educação, evidentemente, e vai nos oferecer aquilo que o governo vai dizer, o que eles têm de planificação, mas não em relação a salários ordenados. Isso aí é feito por deputados, ou então pelo próprio governo, que vai lançar esse decreto para que a Assembleia aprove. Até agora não vi projeto nenhum por parte do governador
em relação a benefício da Polícia Civil. Nenhum. Nós estamos sacrificados. A carreira, por exemplo, de escrivão de polícia, faltam 5.000 escrivães de polícia para que complete o cargo, o quadro de efetivos. A carga de trabalho é enorme. Infringimos normas da Organização Internacional do Trabalho relativa à carga horária de trabalho. O índice de suicídio na Polícia Civil é muito grande, Então, nós estamos realmente sucumbindo diante de uma falta de estrutura, de organização em relação à dignidade humana do trabalhador policial civil em geral. Exatamente, que são mais de 14 mil cargos vagos. Sim. Mais de 14 mil cargos vagos, não abre concurso. Tem muitos policiais afastados, aguardando a aposentadoria, né? E independente disso, muitos de licença médica, muitos com depressão. Você falou do assunto do suicídio, realmente são muitos casos. Eu até consultei no escritório do Dr. Mauro Del Cielo, os policiais civis da ativa, que morreram de Covid, ou foi o suicídio, cabe entrar uma ação contra o Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que entrar com uma ação. O Estado não pode negligenciar diante de uma realidade. Nós não nos é ofertado uma estrutura suficiente para que nós enfrentemos uma crise tão avassaladora que está acontecendo. E esse desconto, ele está chegando a 16% a 17%, porque quem tinha gratificações de cargo de chefia, da Assembleia Legislativa, de outros órgãos, está chegando a 18%. Olha, eu falei daquele colega que me telefonou há uns 2, 3 meses atrás, ele a semana passada faleceu, e eu tenho certeza que ele faleceu muito chateado, muito magoado com toda a situação. Porque quem tem certas doenças estipuladas como grave pela legislação, lei federal, o governo de São Paulo passou a cobrar o imposto de renda. Esse imposto de renda passou a ser cobrado, e esse desconto, esse benefício que ele tinha de não descontar o imposto de renda passou a ser cobrado. Então prejudicou mais ainda as pessoas lesadas, as pessoas doentes, as pessoas que têm enfermidade. É muito lamentável que falamos de amor, mas o amor ao policial civil que tanto serviu à sociedade não seja reconhecido pelo governo do Estado de São Paulo. Olha, quem se aposentou por invalidez, ou quem tem doença e não pagava o imposto de renda, nós estamos entrando com ações. Sim. O Romeu Vieira da Silva já ganhou essa ação com a doutora Canali, o doutor Mauro Del Cielo. Então, só que é uma coisa que demora. O que nós estamos procurando é acalmar os associados, não se irrite, tenha paciência para não ficar doente, para a pressão não subir e não ter um infarto, um derrame. Até eu brinco, vai refrescar a cabeça como o meu convidado especial lá em Campo de Jordão. Eu estou fazendo uma brincadeira, você vai gratuitamente, o senhor é esposa, né? Porque tem que se acalmar, porque se ficar muito nervoso, acontece o que você falou, morre de depressão, Exato. Morre de tristeza, entendeu? E aí estamos lutando a colônia com os depressivos. A judicialização, ela está em... É engraçado como o governo adora judicializar as situações emergentes. Esse é um caso que agora aflorou e que vai ser judicializado, já está sendo. Só que demora. É recurso em primeira instância, é uma decisão em primeira instância, às vezes a maioria favorável, é o recurso extraordinário posteriormente, depois vem recurso no Tribunal de Justiça, depois vem no Supremo Tribunal, aí vem a turma que julga, depois vem o colegiado, e essa demanda, mas o cidadão que está precisando daquilo lá, ele não pode esperar 4 ou 5 anos para se decidir. Não pode mesmo. É muito moroso essa situação. Haja vista também, você vê, a aposentadoria, é Lei 51, Lei 144, Lei Emenda 41, Emenda 47. Eu fiz um artigo no nosso jornal recentemente, até publicado pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, republicado, e veja só, porque a nossa insegurança jurídica relativa à nossa situação era é tão grande que causa um mal-estar à saúde do trabalhador. Nós somos trabalhadores, nós vivemos numa insegurança jurídica, e isso prejudica a nossa saúde, isso prejudica a família do cidadão, entendeu? Prejudica até o sujeito que está na ativa, presta a aposentar, que passa a não render o trabalho suficiente, porque ele não tem segurança do que vai ser o futuro dele. E o futuro dele depende do quê? Desses deputados que estão aí para votar em projetos a favor de coisas justas e dignas em favor do policial civil.
Saudade do deputado Ilquias, que lutou, que batalhou, né? Que não se corrompeu. Perfeito. Conseguiu a volta da licença-prêmio, que nós tínhamos feito a opção pelo 13º. Conseguiu a volta da licença-prêmio, conseguiu a sexta parte aos 20 anos, que era aos 25 anos, conseguiu a luta da insalubridade e, lamentavelmente, esses direitos estão tentando retirar os direitos. Nós temos que lutar muito, Sim, hein, Renato, para não perder esses direitos. Sim, a PEC 32 de Brasília, né? É uma PEC federal, evidentemente. A PEC é projeto de emenda constitucional. Na hierarquia da lei está um mínimo abaixo da própria Constituição, mas ela está acima das leis ordinárias, extraordinárias, etc. Então o que acontece? Se você aprovar a PEC 32 hoje, nós vamos perder a contagem de quinquênio, a licença-prêmio, a falta abonada, uma série de direitos, inclusive a falta abonada que se encontra no projeto 26 aqui do governador Dória, certo? Nós vamos perder certos direitos, diversos direitos, que já são praticamente do direito consuetudinário, do direito dos costumes. É comum nós termos esses direitos, é direito nosso de antiguidade, entende? Nós não somos regidos pela CLT. Um funcionário público, quando se aposenta, ele não recebe uma indenização. Ele não tem esse direito. A nossa indenização é um pequeno PIS/PASEP que dá lá uma mixaria, entende? Então o sujeito sai com aquele salário integral, mas não sai com o bolso para se aplicar um dinheiro e guardá-lo. Então tem que se pensar muito quando falar em funcionário público. A mídia, por exemplo, ela nos calcifica, nos arrasa em função das propagandas que o governo federal e o governo estadual paga, denegrindo a imagem do servidor público, que é aquele que carrega e atende a população realmente. Realmente isso é um grande absurdo, né? Agora, você falou em PIS/PASEP, nós estamos entrando também com o escritório do Dr. Mauro Del Cielo, uma ação do PIS/PASEP, que ele nunca foi pago corretamente, certo? Então, o que ocorre? Nunca foi pago corretamente, a pessoa tem que... Nós temos a ação aqui, e a pessoa tem que ir no Banco do Brasil e pedir a microfilmagem do REDOC, do PIS/PASEP, quando ingressou no Estado até quando se aposentou. É uma outra ação que a Polícia Militar já está recebendo. Então a gente está entrando, eu até pedi que a doutora Canali passasse para nós as ações ganhas, o doutor Mauro Del Cielo passou também as ações ganhas, o doutor Marçal, para a gente poder acompanhar e divulgar para os associados. Então é o que nós estamos vendo. Agora, falar em concurso, o Donato Guedes, não sei se você conheceu, morreu, investigador de polícia. Conheci, claro. E o Donato, nós gravamos na René, fizemos uma gravação na casa dele, ele estava muito doente, e ele pediu que a associação lutasse para que nos concursos de delegado de polícia valorizasse quem já é da Polícia Civil e que tem o curso de Direito. Porque são pessoas que estudaram, que merecem, que conhecem, que às vezes entra um delegado novinho, que acabou de sair da faculdade, e não entende nada da polícia, não entende nada da lei orgânica. Então isso aí nós vamos lutar, para que eles aproveitem também os nossos policiais que são formados em direito, que dê uma chance maior com essa falta de policiais. Nós vamos republicar essa matéria no site e no jornal de novo. Perfeito. É justo sim, porque o policial já tem a bagagem suficiente para a experiência, né? Que é aquilo que o novato, que nunca viu, nunca encontrou as lides policiais, não tem. É justo sim. Aliás, o justo mesmo é que nós temos o valor salarial. Eu estava vendo aí recentemente, até com a minha colega que está à minha frente, secretária-geral, Viridiana de Carvalho Queiroz, bate-pista, né? E nós víamos lá o salário confrontando com a Polícia Federal, independente de ganhar que nem perito, delegado, etc. Na Polícia Federal, o salário do investigador de polícia e do escrivão de polícia, que seria o agente, gira em torno de 14 a 15 mil reais. Seriam 5 vezes, quase 4 vezes a mais que o nosso, ou 4 vezes e meia. Quer dizer, por que não fazer essa justiça à nossa equivalência salarial? As pessoas, porque a nossa função ela é a mesma função. Eu não estou aqui para falar do investigador, porque realmente eles têm representante, mas como são colegas e companheiros, eles fazem a função de investigação, muito perigosa, em favelas, etc. E o escrivão é o suporte todinho do
inquérito, ele que monta o inquérito, ele que faz a secretaria do inquérito, ele que cuida das armas, ele que cuida dos objetos, ele que recolhe as fianças, entende? Então é um funcionário de alto valor. Por que não reconhecer financeiramente para melhorar a carreira? É isso que nós não entendemos no governo. E esses deputados, os deputados estaduais, que são aqueles que podem fazer a influência no governo, na administração, pouco fazem. Nós temos deputados que poucos fizeram realmente para a nossa carreira nesta legislatura, neste momento. Portanto, eu lembro o seguinte aos colegas: votem em companheiros que tenham realmente o fito de ajudar nossa carreira e não de querer se eleger apenas para outros fins e esquecer do nosso lado, entendeu? Temos que tomar muito cuidado em quem eleger nas próximas legislaturas. Exatamente, porque o governo tem a maioria e aí eles votam favorável a ele, entendeu? Então nós estamos numa situação muito mal. Com relação ao salário da Polícia Federal, nós tínhamos uma esperança que foi prometido há muitos e muitos anos, seria uma lei orgânica da Polícia Civil de nível Estado federal. Então seria uma lei orgânica, que essa lei orgânica ela iria regulamentar os salários da polícia. Então nós levamos uma cacetada do presidente da República, que não regulamentou, da Secretaria Nacional da Segurança Pública, que nunca funcionou, e também do governo. O Dória falou: a polícia de São Paulo vai ser a mais bem paga do Brasil. Eu assumi o compromisso e reafirmo aqui, ao final do meu mandato como governador, são 4 anos, eu não sou candidato à reeleição, porque eu sou contra a reeleição, portanto, ao término de 4 anos, eu asseguro aos policiais militares e aos policiais civis, aos integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, que serão os mais bem pagos do país. E não cumpriu até hoje. Não recebe as entidades. As entidades estão desmotivadas, não é verdade? Desmotivadas. Acabaram-se com os sindicatos, acabaram com todos os sindicatos. Então nós estamos numa situação muito difícil. Mas nós confiamos que alguma coisa vai acontecer, que nós seremos valorizados. E uma coisa que é importante falar: nós somos idealistas, estamos aqui levando cacetadas. A gente atende 30, 40 telefonemas por dia, atende os parentes dos policiais falecidos. E nós não ganhamos salário da associação. Sim. Não temos salário, temos uma ajuda de custo de gasolina. Meu carro é Fusca, entendeu? Então é uma despesa que não é grande, certo? Uma pequena ajuda de alimentação. A Associação dos Escrivães também. É básico. Também. É o básico que você tem. A locomoção e a alimentação. Agora, o que eu acho é que nós entendemos que esse governo, ele prometeu, talvez até inadvertidamente, mas durante todo o transcorrer do governo, sequer justificou o não aumento, sequer falou que iria fazer ou não fazer. Quer dizer, a desatenção conosco, ela é total. Nós temos que se ater a isso. O colega se ater a isso. O governo não nos atendeu em nada. Aliás, todos os decretos do governo, todas as leis federais também constituídas lá em Brasília, porque é de lá que tem muita. A emenda constitucional 103, essa emenda constitucional aniquilou ainda mais o direito de servidores públicos. A lei 173 também. A lei que fala da Covid, o decreto que fala da Covid, todas elas foram prejudiciais ao policial. Nós só fomos tomar vacina em São Paulo meses depois. Meses depois de tanta pressão que houve. Porque nós tínhamos que tomar vacina, o policial, desde o começo. No início. Desde o começo. Porque não é só o policial civil, o policial soldado, que vai na rua e atende o pessoal também. Eu estou falando em termos gerais agora, em termos sociais. E o investigador de polícia, o escrivão de polícia que atende o cidadão na delegacia diretamente, o próprio delegado de polícia, entendeu? Nós deveríamos ser vacinados antes. Então, a desatenção com a polícia, em geral, é total. É total. E ainda falando nesse assunto, muitos policiais que morreram de Covid, delegados de polícia, escrivães, investigadores, carcereiros, agentes de telecomunicações, que estavam na ativa, mesmo que não sejam associados, os familiares podem vir na associação e nós estamos entrando com essa ação.
Perfeito. Entendeu? Que é uma coisa absurda. Doutora, um outro ponto que eu gostaria de falar. Nós conquistamos o nível superior em 2008. Demoramos anos para que pudéssemos aumentar o nosso salário minimamente. E agora? Querem tirar. Querem retroceder isso. É verdade. Querem retroceder situações que nós conquistamos. Nós merecemos, nós queremos o nosso direito de ganhar em relação a um nível superior. Nós queremos o que nós merecemos. Naquela tabela que nós demonstramos da Polícia Federal, seria um ideal para nós, porque nós não vamos fugir aos conceitos de uma polícia tradicional que paga condignamente, queira ou não, aos seus funcionários. É o que nós queremos, que o governo reconheça o nosso valor. E isso, um funcionário que ganha mal, ele não vai ter uma vida boa. Onde já se viu um policial civil? Se você verificar, na associação nós temos vários policiais que têm empréstimo em banco, mas empréstimo lá, empréstimo aqui. Não é que ele não administrou a vida dele, é que ele ganha pouco. Não, é porque os próprios bancos oferecem empréstimo, Sim. Né? E aí o que ocorre? Com esse aumento da Previdência, muitos policiais não estavam conseguindo pagar o empréstimo. E aí eles queriam processar o banco. Não adianta, tem que entrar em contato com o gerente do banco, pedir um refim para refinanciar o empréstimo e tentar conseguir alguma coisa. Porque, na realidade, tem que pagar. Pegou o empréstimo, a gente tem que pagar, né? Agora, aumentou a Previdência, o banco também não tem culpa. Mas aí nós conseguimos que alguns bancos, alguns gerentes, refizessem o empréstimo, por exemplo. Quem estava... não é o ideal. Estava devendo 72 parcelas, passou para 96 parcelas. E aí diminuiu a prestação. E ainda deu um troco. Aí o policial saiu contente. Dona Luci, eu consegui. Mas na hora que você pega e soma, era 72, foi para 96, diminuiu o valor. Segundo o banco, diminuiu os juros. Mas e aí? É absurdo, sim. Nós tínhamos antigamente o IPESP, que fazia empréstimos a juros menores, e hoje nós temos o policial que necessitar de emprestar um dinheiro ou coisa assim, ele vai recorrer aos juros bancários comuns, que nós estamos girando aí hoje com uma inflação alta, enorme, aí entrando na parte social, antropológica, nós estamos aí com um quilo da carne absurdo, tudo. Gasolina em certos lugares a R$7. Isso não condiz com a realidade brasileira, condiz com a realidade daqueles que não pensam no pobre. Eu não estou falando de política, eu estou falando da nossa situação, da situação do policial. Não me interessa se você é a favor de Bolsonaro, se você é a favor do presidente Lula, não me interessa. Interessa que nós estamos no caos e nós necessitamos que algum deputados, que é aqueles que fazem as leis, deputados federais fazem as leis federais, deputados estaduais fazem estaduais, vereadores fazem as leis, elaboram as leis no município. Esses parlamentares devem, por obrigação moral, até pelo voto, olhar para a população, para o povo. E nós estamos no caos hoje. A Polícia Civil de hoje, não existe um policial civil contente. Contente e feliz, como em outros tempos. Nós vamos agora encerrar o programa. Gostaríamos de dar boas notícias, mas nós esperamos que melhore, que tenha uma valorização, que nós temos que ter paciência. Realmente, a pandemia foi a desculpa de tudo, prejudicou. O programa passa todas as sextas-feiras no canal 9 da NET, na Vivo 83, também no site e no YouTube. Divulguem e confiem na nossa missão. Está aqui o Renato Del Moro, representando os escrivães, né? A associação que representa todas as carreiras, né? Que estão desmoralizadas, estão desmotivadas, mas nós pedimos a Deus que haja uma luz. Uma boa noite a todos e muito obrigada.